Olá, meus irmãos, boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Deus permaneçam sobre nossas vidas. Nós estamos reunidos aqui mais uma vez para a aula número 11 do nosso curso de discipulado e novos membros, e nesta aula de hoje nós iremos abordar a doutrina da justificação. Lembrando que nós seguimos este roteiro baseado na Confissão de Fé de Westminster. Então, o capítulo 11 da nossa Confissão de Fé é o capítulo no qual se trata sobre a doutrina da justificação. Nós vamos agora fazer uma oração ao Senhor, pedindo a Ele que nos abençoe no estudo desta noite. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai bendito e amado, louvado e glorificado para sempre seja o teu santo e eterno nome. Nós te louvamos, ó Pai amado, por todas as bênçãos espirituais, eternas, e também por todas as bênçãos, ó Pai amado, temporais. Neste momento, Pai, quando vamos estudar o que a tua palavra nos ensina sobre a justificação pela fé, nós queremos te agradecer por essa tão grande obra que o Senhor realizou em nós. Pelo perdão dos nossos pecados, por teu amor, Pai amado, revelado em Cristo, pela disposição, Pai, do Senhor Jesus Cristo em entregar a sua vida na cruz para alcançar, ó Deus, por meio do seu sacrifício, o perdão dos nossos pecados. Te louvamos, ó Pai amado, por esta manifestação de amor, de misericórdia, de bondade, que nos revelam, Pai, a tua graça salvadora sobre as nossas vidas. Pedimos que o Senhor abençoe o nosso coração para compreendermos, ó Pai amado, esta doutrina, e que o Senhor também nos abençoe para que possamos, ó Pai, agora em gratidão, em louvor, em obediência, em compromisso, agora viver, ó Pai, de uma forma que seja agradável ao teu santo nome. Que o Senhor então nos ilumine no estudo da tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós temos sempre aliado aqui ao estudo da Confissão de Fé também perguntas do nosso catecismo maior. E a resposta para a pergunta número 70 do Catecismo Maior de Westminster vai definir o que é justificação, quando diz o seguinte: justificação é um ato da livre graça de Deus para com os pecadores, no qual Ele perdoa todos os seus pecados, aceita e considera as pessoas justas aos seus olhos, não por qualquer coisa neles operada ou por eles feita, mas unicamente pela perfeita obediência e plena satisfação de Cristo, a eles imputados por Deus e recebidos somente pela fé. Então, essa é a definição da doutrina, irmãos. Justificação é um ato da livre graça de Deus. A justificação é uma ação que Deus faz em nosso favor, sem nenhuma participação nossa. Nós não podemos contribuir para a nossa justificação. Nós falamos então que a justificação é um ato monergístico, é um ato que envolveu apenas a ação de Deus. Por esse ato em nosso favor, Deus perdoa os pecados. E todos os pecados, tanto os pecados que foram cometidos no nosso passado, como os pecados presentes e os pecados também que haveremos de cometer, porque até o momento, irmãos, da glorificação, nós ainda estamos sujeitos a cometer pecado. Na justificação, Deus já nos perdoa de todos eles. E isso não quer dizer, irmãos, que agora nós nos tornamos já pessoas justas, ou que a justiça de Deus ela foi infundida em nós. Não, quer dizer que unicamente por meio da perfeita obediência de Cristo,
da perfeita santificação de Cristo, Deus nos recebe como pessoas justificadas e perdoadas. Não quer dizer que nós nos tornamos justos em si a partir da obra da justificação, mas Deus nos une à pessoa de Cristo e pela aceitação da perfeita obediência e do perfeito sacrifício de Cristo, Deus nos recebe como pessoas justificadas. Essa justificação também, meus amados irmãos, ela só pode ser recebida pela fé. E nós vamos ver aqui no estudo que isso tudo aí é a graça de Deus operando em nossas vidas. Portanto, a justificação é o ato de Deus pelo qual Ele perdoa os pecados dos seus eleitos mediante a obra de Cristo. E essa ação de Deus nós recebemos pela fé. Portanto, vamos estudar aqui nessa noite 2 pontos a respeito dessa justificação. Primeiro nós vamos ver aí o papel da Trindade na justificação, depois vamos ver o papel do homem na justificação, e nós iremos concluir o estudo dessa doutrina em uma próxima aula. Então vamos lá. O papel da Trindade na justificação. Qual é o papel que Pai, Filho e Espírito Santo exercem na justificação de nossas almas? Primeiro nós temos aí a justificação, tem um erro aí de digitação, desculpem. A justificação é idealizada pelo Pai, sendo um ato da livre graça de Deus. E alguns versículos aí para embasar essa afirmação são João 3,16. João 3,16 é aquele versículo bastante conhecido da Bíblia, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, meus irmãos, se nós alcançamos a vida eterna, é porque Deus nos amou e enviou seu Filho. Se nós alcançamos o perdão dos pecados, e pelo perdão dos pecados nós teremos a salvação, nós teremos a vida eterna, é porque Deus, conforme a sua vontade, a sua determinação e movido tão somente por seu amor, Ele decidiu enviar o seu Filho aqui ao mundo para realizar uma obra. E por esta obra do Filho, por esta obra de Jesus, nós teremos os nossos pecados perdoados e receberemos a vida eterna. Então veja, não fomos nós que idealizamos a salvação, nem sequer nós desejamos a salvação. A salvação então, e a justificação, o perdão dos pecados, é idealizado por Deus o Pai, que envia o seu Filho Jesus Cristo ao mundo para nos salvar. Portanto, irmãos, a justificação é sempre Deus vindo ao encontro dos seus eleitos. Deus, por meio de Cristo, vem ao encontro dos seus eleitos. Louvado seja Deus. A justificação, então, pela qual temos os nossos pecados perdoados, ela é idealizada pelo Pai tão somente por sua livre graça. Não havia nada que obrigasse Deus a vir nos salvar. Deus não tinha nenhuma dívida com o ser humano que o obrigasse a salvar o ser humano. É tão somente segundo a sua vontade, é tão somente segundo a sua livre graça que Deus veio nos salvar. Ok? Muito bem. Segundo lugar, a justificação é possibilitada pela obra de Cristo, a qual é imputada aos crentes. Então, se a justificação ela é idealizada pelo Pai, a justificação então ela é possibilitada ou realizada, digamos assim, pela obra que Cristo realizou. Vocês percebem que nós temos aí diversos versículos que vocês podem consultar todos eles posteriormente. Nós vamos consultar alguns para embasar esta afirmação. Então vamos para Romanos capítulo 3, verso 24. Nós temos assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça,
mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Somos justificados por graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ainda vamos para Romanos capítulo 4, versículos 24 e 25. O apóstolo Paulo diz: mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para nossa justificação. Vou repetir o verso 25. O qual foi entregue por nossas transgressões e ressuscitou para nossa justificação. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor nos ensina que Cristo foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados, por causa das nossas transgressões. O sacrifício de Cristo foi em favor do perdão dos nossos pecados. E a sua ressurreição foi para a nossa justificação. Cristo morreu, levando sobre ele a condenação que era nossa. Cristo morreu levando sobre ele a condenação dos nossos pecados. A obra da justificação, irmãos, então, ela nos une a Cristo em sua morte. Assim como Cristo morreu levando sobre si a condenação dos nossos pecados, nós também morremos para o pecado com Jesus Cristo. De forma que agora, se estamos ligados a Cristo e a sua morte, o pecado não tem mais domínio sobre nós. E assim como Jesus ressuscitou para a nossa justificação, nós que estamos ligados a Cristo, nós nascemos de novo, nós fomos regenerados, nós fomos feitos nova criatura por Deus. Então é com base na obra de Cristo, na sua morte e na sua ressurreição, Deus aceita então a obra de Cristo e por meio dessa obra de Cristo, Deus nos reconhece como pessoas justificadas. Nós não seremos mais condenados ao inferno e à condenação, porque Cristo recebeu a condenação em nosso lugar. E agora nós podemos ter vida com Deus, porque Cristo venceu a morte, Cristo ressuscitou e todos aqueles que estão em Cristo foram vivificados. E agora essa vivificação significa que por meio de Cristo nós podemos voltar a ter vida espiritual. Ter vida espiritual é ter comunhão com Deus pela morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus. Nós temos os nossos pecados perdoados, nós temos a nova vida de comunhão com Deus. Então é pela obra de Cristo que nós somos justificados. A justificação é possibilitada pela obra de Cristo. E em relação ao Espírito Santo, qual seria a participação ou o papel do Espírito Santo na obra da justificação? Pois bem, a justificação é efetivada na vida do crente pela ação do Espírito Santo, que lhes aplica os méritos de Cristo. Perceba como a Bíblia, irmãos, ela nos revela essa doutrina maravilhosa da justificação e como ela nos ensina que Pai, Filho e Espírito Santo estão trabalhando juntos em amor aos seus eleitos para perdoar os nossos pecados, para trazer a salvação das nossas almas, para restabelecer a nossa comunhão com Deus. Então, nós podemos dizer dessa forma que o Pai é aquele que idealiza a justificação, o Filho é aquele que realiza a obra da justificação e o Espírito Santo é aquele que aplica os méritos de Cristo aos crentes. Vamos ver aí Romanos capítulo 5, o versículo 5. Nos diz assim a palavra do Senhor: ora, a esperança não nos deixa decepcionados,
porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Louvado seja o nome do Senhor. Veja só, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: o Espírito Santo é quem aplica ou quem comunica ao nosso coração o grande amor de Deus. Nós vimos aí, irmãos, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como é então que Deus prova que nos amou? O apóstolo Paulo vai dizer: Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas tudo isso é exterior a nós. Como é que isso pode ser vivenciado por nós? Esse amor é vivenciado por nós, porque na vida dos eleitos, Deus nos deu o Espírito Santo, que agora habita em nós e que comunica agora a nós o amor de Deus e que comunica a nós os méritos de Cristo. Aplica a nós os méritos de Cristo, como o apóstolo Paulo está dizendo, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, o amor, a misericórdia, a graça de Deus agora habita no coração daquele que foi justificado. O Espírito Santo foi dado a esses eleitos de Deus e agora o Espírito Santo aplica isso às nossas vidas. Portanto, vejam, irmãos, aqueles que são justificados são aqueles nos quais Deus opera a sua grande obra de salvação. Obra essa que é completa, obra essa que começa na eternidade e vai até a eternidade. Nós nos lembramos do apóstolo Paulo ensinando em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 28, ele vai dizer: pois aqueles que de antemão conheceu, a esses também predestinou. Aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a esses também justificou. Aos que justificou, a esses também glorificou. Portanto, a obra de Deus ela é completa na vida do seu eleito. E a justificação, ela aparece aí como um ato da livre graça de Deus, onde a Trindade está operando. Meus amados irmãos, tanto para determinar que a justificação seja feita, foi o que Deus fez, para realizar uma obra de grande amor, a obra que Cristo fez ao morrer e ressuscitar, e agora o Espírito Santo aplicando em nosso coração toda essa graça, todo esse amor de Deus. Então, irmãos, a justificação é uma obra de Deus realizada em nossas vidas. Mas qual seria o papel do homem, então, na obra da justificação? Em primeiro lugar, nós aprendemos que o papel do homem é aceitá-la, é aceitar a justificação pelo exercício da fé em Cristo como Salvador. Então vejam só, irmãos, o homem, ele não realiza a sua própria justificação, ele não tem como de si mesmo alcançar o perdão dos seus pecados. Nenhuma ação que nós possamos realizar, nenhuma boa obra, nem por mais que sejamos pessoas como nós dizemos, né? Olha, eu tenho um bom coração, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu faço sempre jejum, eu entrego o dízimo. Nenhuma obra moral ou nenhuma obra religiosa é suficiente para nos garantir a justificação ou perdão dos pecados. Porque todas as obras morais, religiosas ou até de caridade que fazemos, elas estão marcadas pelo pecado. A nossa natureza ela é pecaminosa. Então nós não temos capacidade nem sequer de ajudar na justificação. Aquela ideia de que o homem não foi completamente corrompido e que, portanto, ainda há fatores positivos no homem que pode fazer com que ele busque e que ele coopere com a justificação, não é verdadeira. Porque a Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Todos nós somos pecadores destituídos de glória, destituídos estão da glória de Deus. Não há mais nenhum tipo de glória em nós. Portanto, nós não podemos realizar nem mesmo cooperar com a obra da justificação.
A ação de perdão e de salvação é uma ação de Deus. O que nós fazemos, conforme a própria palavra de Deus nos ensina, é receber pela fé essa bênção. Inclusive, para receber essa graça de Deus, nós não podemos dizer assim: eu agora vou subir uma escadaria de joelhos e aí, por meio desse sacrifício religioso, eu me tornarei apto a receber a graça da justificação. Ou então eu vou passar um mês inteiro em jejum e oração, aí eu me tornarei apto, como se qualquer ação piedosa fosse, meus amados irmãos, o meio pelo qual recebemos a justificação. Não, é o contrário. Nós realizamos agora ações piedosas e religiosas porque já fomos justificados. A justificação não é recebida por merecimento, mas nós recebemos isso de graça pela fé. Vamos ler o que é que a palavra de Deus nos ensina em Atos, capítulo 13, versículos de 38 a 39. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, de 38 a 39. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, meus irmãos, saibam que é por meio de Jesus que a remissão dos pecados é anunciada a vocês. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vocês não puderam ser justificados pela lei de Moisés. Então nós recebemos o ensino da palavra de Deus, que é pela fé em Jesus que nós somos justificados dos nossos pecados, e não pelas obras da lei. Por mais que uma pessoa conheça a lei de Deus, os 10 mandamentos, a lei moral, que nos ensina que não devemos adorar outros deuses, nos ensina que não devemos cometer adultério, que não devemos praticar o falso testemunho. Por mais que alguém conheça essa lei de Deus e queira vivenciá-la, por mais aplicado que seja em desejar ter uma vida justa, a sua própria consciência irá denunciar de que ele ainda não está apto a alcançar a salvação. Portanto, a salvação é alcançada, irmãos, pela fé nas promessas de Deus. E Deus prometeu que todo aquele que receber a Jesus como seu Salvador, esse será salvo. Esse será salvo. A palavra do Senhor nos ensina que aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que em seu coração reconhecer os seus pecados, aquele que em seu coração reconhecer a sua incapacidade de agradar a Deus por si mesmo, aquele que reconhecer a necessidade que tem do Salvador e agora olhar para o Filho de Deus e reconhecer a sua santidade, o seu amor, reconhecer que o sacrifício dele na cruz é poderoso para a salvação e agora receber e dizer: Senhor Deus, por tua misericórdia, eu creio em Jesus como meu Salvador e eu recebo todas as bênçãos que Jesus conquistou pelo seu sacrifício. Eu recebo no meu coração a graça da salvação, reconhecendo que eu não mereço. Todo aquele que crê em Jesus como seu Salvador, esse será salvo. A salvação então é recebida, meus amados irmãos, pela fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda o apóstolo Paulo, ensinando em Gálatas, no capítulo 2, verso 16: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. E quem está falando aqui é o apóstolo Paulo, um judeu, extremamente aplicado na prática das obras da lei. Mas quando a graça se revelou ao apóstolo Paulo, quando o Senhor Jesus Cristo se revelou a ele, ele pôde então compreender
que a salvação é somente pelos méritos de Cristo. Porque, irmãos, somente Cristo é digno de receber a salvação. Porque somente Cristo foi perfeitamente obediente ao Pai. Somente Cristo foi capaz de cumprir perfeitamente a lei de Deus. O único que merece ser salvo é Cristo. E Deus, tão somente por amor, decidiu aplicar a nós esses méritos que são de Cristo. Então não somos salvos por nada que possamos fazer, mas tão somente porque Deus decidiu nos ligar à pessoa de Cristo e nos salvar pelos méritos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso nós recebemos, meus amados irmãos, pela fé. Não podemos comprar essa graça, não somos merecedores, mas Deus nos dá de graça, Deus nos perdoa tão somente pela obra de Cristo, e esse perdão nós recebemos pela fé. Primeira coisa, então, é que você receba pela fé a graça salvadora da justificação em Cristo. E a segunda coisa a fazer, então, agora que eu fui justificado, agora que os meus pecados foram perdoados, agora, pela ação do Espírito Santo na minha vida, eu devo viver na prática de obras que glorificam o nome de Deus. Vamos ver então aí Efésios capítulo 2, verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Louvado seja Deus. Nesta passagem de Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo ensina: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. E depois ele vai dizer: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Veja só, irmãos, na justificação nós somos perdoados dos nossos pecados por Deus. A graça da justificação, ela também acompanha a graça da regeneração. Nós somos feitos nova criatura. Quando essa obra é operada em nós pelo Espírito Santo, quando o Espírito Santo vem e coloca em nós o amor de Deus, nós temos os nossos pecados perdoados. Nós estamos livres agora da escravidão do pecado. E acontece que nesse momento o Espírito Santo nos liga a Cristo. Nós morremos com Cristo, como Cristo morreu, nós morremos para o pecado. E como Jesus ressuscitou para a vida eterna, nós que estamos em Cristo ressuscitamos para uma nova vida agora, de obras não mais de pecado, mas de obras que agradam e glorificam o nome de Deus. Então, uma grande demonstração de que alguém foi justificado é uma mudança de vida. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que caluniava não calunia mais. Por quê? Porque o Espírito Santo perdoou os pecados que ele cometeu, regenerou o seu coração, e o seu coração agora não é mais completamente dominado pelo pecado, mas o seu coração agora está cheio do Espírito Santo. E agora a prática da vida de alguém que foi justificado muda. A prática agora da vida de alguém que foi justificado é de um desejo e de uma ação de fazer e praticar a vontade de Deus. A partir da justificação, irmãos, agora eu tenho o desejo de adorar, de cultuar a Deus. Agora eu tenho o desejo de exaltar o seu nome, de buscar a sua presença, de buscar ter mais comunhão com Deus. Agora eu tenho o desejo de, em gratidão e reconhecimento do seu amor, eu agora vivo em obras de santidade, pela gratidão
e agora pelo reconhecimento de que eu preciso viver uma vida nova, porque Deus preparou agora uma vida nova para que eu possa viver nessa vida nova. Portanto, irmãos, a justificação ela é sempre demonstrada pela prática de uma obra de amor, de santidade, de misericórdia, como vai nos dizer Tiago em seu livro, no capítulo 2. A fé agora que eu declaro ter em Cristo para a justificação, ela é sempre acompanhada de obras, porque a fé sem obras é uma fé morta. Então, se eu fui justificado, Deus vê o meu coração, mas o homem vê as minhas obras. Se eu confessar que creio em Jesus como meu Salvador e declarar que fui por Ele justificado, a evidência disso, objetiva na minha vida, é uma mudança de vida. Se eu vivia na incredulidade, agora eu sou uma pessoa crente. Se eu não me preocupava com a vida espiritual, agora eu me preocupo com a vida espiritual. Se eu era uma pessoa que não demonstrava amor, empatia ao próximo, agora eu preciso demonstrar amor ao próximo. Se eu era alguém que não queria servir a Deus nem servir a ninguém, agora eu tenho satisfação em servir a Deus e também servir ao meu próximo. Então, uma evidência da justificação pela fé é agora uma vida de prática de boas obras. Portanto, meus amados irmãos, ficaremos por aqui e concluiremos na próxima aula o estudo sobre a doutrina da justificação. Lembrando que a justificação é um ato da livre graça de Deus e que nós recebemos tão somente pela fé. Que Deus abençoe a vida de todos e que vocês possam continuar estudando essa doutrina, inclusive usando os textos bíblicos que nós estamos aí descrevendo. Um grande abraço, fiquem todos com Deus, em nome de Jesus. Amém.